Viver é Melhor de hoje falando sobre as anestesias e nosso convidado, o Dr. Ricardo, está esclarecendo a gente sobre todos os mitos e verdades relacionados ao assunto, sabendo o que realmente é necessário para o paciente para que ele tenha mais tranquilidade quando for exposto a uma situação em que ele precisa receber uma anestesia. Já tem tantas preocupações, a anestesia não deve ser mais uma delas. Mas, doutor, para isso é importante que esse paciente, inclusive, se tiver condição para isso, seja bem orientado antes. Por exemplo, se é um paciente que tem diabetes ou que tem hipertensão, isso faz alguma diferença no procedimento cirúrgico, no uso de uma anestesia? Faz sim. É importante, nós anestesiologistas sabermos a condição, de base do paciente. O diabético, ele precisa estar no seu melhor estado clínico do diabetes, né? Tem que estar compensado? Tem que estar, exatamente. O termo que a gente que utiliza a gente não popularmente fala compensado? É compensado, a glicemia dentro da faixa de normalidade, isso é o ideal, porque vai trazer não só complicações dentro da anestesia, como cirúrgica. A cicatrização dele vai ser pior, o risco de infecção é maior nesses pacientes com diabetes descompensados, E na população que tem problema respiratório, como asma e bronquite, em vigência de crise, ele não deve ser operado, em se falando de cirurgia eletiva, O que é cirurgia eletiva? Aquela cirurgia, que o paciente marca com o cirurgião, e numa determinada data ele realiza o procedimento. Que dá tempo de escolher uma data e agendar tudo direitinho. Salvo se for urgência, urgência e emergência, ele está dirigindo um carro, sofre um acidente, aí ele precisa ser operado de qualquer forma, Independente se está em broncoespasmo, está em crise asmática ou o diabetes dele não esteja na melhor condição, Fora essas situações clínicas, a gente deve procurar o melhor momento do paciente, receber a intervenção anestésico-cirúrgica. Usar medicamentos faz diferença? Por exemplo, medicamento para hipertensão ou um antidepressivo, vai fazer diferença no resultado da anestesia? No resultado não, mas pode haver interação medicamentosa, inclusive alguns medicamentos que o paciente faz, como antidepressivo, pode potencializar alguns anestésicos, como o bloqueador neuromuscular, que é para trazer o relaxamento para o paciente, prolongar o efeito. Então, existe essa interação, então é importante saber toda a prescrição médica do paciente. Para que ele possa, inclusive, avaliar também no caso de uma alergia, porque tem gente que fala que tem alergia à anestesia. Deve ser alergia, então, a um dos medicamentos utilizados. Ou a interação de medicamentos, doutor? Existe alergia a medicamentos, sim, Muito raro a anestesia em si, mas o bloqueador neuromuscular, que eu mencionei, é muito comum, tá apresentando alguma reação alérgica, alergia não existe um tipo só, mas o mais temido, que eu acredito que seja por todos, é o choque anafilático. Achava-se, que antigamente, eu estou falando coisas do passado, que ele levava a óbito, Hoje não. Hoje, nenhum paciente com choque anafilático vai a óbito. Existe os avanços. Existe um meio de contornar essa situação. É grave, mas tem como contornar, com a monitorização hoje, os fármacos existentes hoje, E, doutor, até pelas explicações do senhor, a gente percebe que o anestesiologista, ele está em momentos muito delicados da saúde do paciente. Ele pode estar relacionado ali a um choque anafilático, por exemplo, ou um sangramento. Então, é um especialista que tem que ter toda essa formação para entender esses sinais que o paciente oferece, para decidir qual é a melhor indicação da cirurgia, da anestesia. Então, é uma formação completa que o anestesiologista tem que receber também. Isso é interessante a gente estar esclarecendo, que o anestesiologista, ele é um médico, ele faz 6 anos de medicina, aí depois mais 3 anos de especialização em residência médica em anestesiologia. Então, ele estuda 9 anos para se tornar um anestesiologista. Então, é um profissional com alto índice de conhecimento médico e alto índice de conhecimento técnico. Ele conhece muito bem farmacologia, fisiologia, por isso ele consegue intervir e indicar a melhor técnica ou o melhor fármaco. E é importante a população também ter esse conhecimento, que o doutor falava que mais da metade da população não sabe que o anestesiologista é um médico e que tem todo esse conhecimento sobre a saúde do paciente também. Exatamente. Ele acha que é um técnico que vai cuidar dele, sem esse conhecimento. Então, acho que trazendo esse esclarecimento, ele vai confiar mais no profissional e vai ficar mais tranquilo para estar recebendo a orientação e a indicação da técnica. Dá alguma contraindicação
para uso de anestesias em pessoas da terceira idade, doutor? Ou até a gente já falou de em quarta idade. A idade é um fator de contraindicação? Não existe contraindicação para a população geriátrica, né? Existem uns cuidados, né, especiais. Esses pacientes eles não podem, né, ficar hipotérmicos, ou seja, ficarem frios, né, um frio muito intenso. A gente precisa estar preocupando com isso. Fenômenos, né, tromboembólicos, que a gente chama, né? Uso de meias elásticas, né? Uma cirurgia, a gente precisa, né, colocar meias elásticas no paciente e pensar na anticoagulação, né, para evitar essa formação de trombos, né? Então, são dois mecanismos, né? Farmacológicos e mecânicos, né, em cima desses pacientes. E tomar cuidado com a ventilação em caso de anestesia geral. Esses pacientes eles não podem ficar muito hiperventilados, porque o gás carbônico, o CO2, no nosso organismo, ele afeta a artéria cerebral, né? Ele faz a contração. Se fizer a contração, leva à isquemia cerebral nessa população, né? Então, precisa estar bem controlado. Daí a importância do capnógrafo. Você consegue dar uma ventilação boa para esse paciente, desde que você saiba, né, como está a quantidade de gás carbônico, né, dentro do organismo desse paciente. É um equipamento que faz esse acompanhamento, essa leitura, essa medição. Exatamente. Então, ele não pode ficar muito alto e nem muito baixo, né? Se ficar baixo, ele vai ter aquela alteração cognitiva que nós discutimos, né? Então, mais contraindicação não há, só os cuidados específicos. Uma boa indicação, um bom acompanhamento faz toda a diferença. Doutor, muito obrigada pelas informações que nos trouxe hoje e convite para que volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço, espero tenha esclarecido algumas dúvidas. Nós conversamos com o Dr. Ricardo Ema, anestesiologista do Hospital Santa Cruz, do Hospital Sepaco e do Hospital das Clínicas na cidade de São Paulo, que nos trouxe hoje esclarecimentos sobre esse assunto que faz parte da vida de todo mundo. A gente sempre tem alguma experiência, uma história que já escutou relacionada ao uso da anestesia, e informação sempre nos ajuda a cuidar melhor da nossa saúde. Por isso é sempre esse o convite que nós fazemos a você, amigo telespectador, que acompanhe o nosso programa, mande para a gente as suas sugestões, as suas perguntas, fique sempre à vontade. Nosso telefone é o 0310 07 940, ou se preferir escrever, acesse boavontade.com/tv. Na internet você encontra também o formulário para mandar para a gente a sua participação. Além ainda de encontrar os links para o Twitter e o Facebook, se quiser participar pelas redes sociais, e ainda você consegue no nosso portal assistir a nossa programação com a melhor qualidade de áudio e de vídeo, onde você estiver. O mesmo que passa na televisão, passa pela internet, então você pode também assistir a nossa programação onde estiver. Não tem desculpa para não acompanhar sempre o nosso programa. Muito obrigada por sua audiência hoje. Dedicamos ao seu coração para nós terminarmos também a nossa reflexão de hoje sobre a importância de confiarmos realmente no amparo divino que nunca nos falta, mas que nós devemos também manifestar a nossa segurança em confiar a Deus todas as nossas angústias, os nossos pedidos. Trazemos então essa reflexão de autoria do criador do programa Viver Melhor, que você encontra no blog paivaneto.com. Escreve o autor. O medo não é bom professor para nos ensinar a vencer coisa alguma. Onde se instala, a liberdade não frutifica. Onde existe o ódio, reina a fraqueza. Por isso, é preciso superá-los a partir de nossa integração na sabedoria divina. Muito obrigada por sua audiência. Até o próximo Viver é Melhor. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.